hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. More and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you Glória a Deus, glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Como prometido, estamos cumprindo. São exatamente 20 horas, horário britânico, como é falado. E nós estamos aqui para concluir a nossa semana de estudo. Começamos na segunda-feira, estudando a visão dos vencedores. A recompensa é o reino. Enquanto os demais irmãos vai abrindo o Facebook, o YouTube ou a nossa web TV, pois é, nós estamos ao vivo em 3 plataformas. Em nosso web TV, que é a IEQ Jaguaquara.online, em nosso canal no YouTube, youtube.com/c/quadrangular Jaguaquara, e também aqui na minha página no Facebook, é o pastor Riva Carvalho. Amém? Enquanto os demais irmãos vão chegando, preparando a sala, ou pegando aquela cobertinha para assistir a gente de forma bem confortável na cama, eu quero adorar o Senhor junto com você. Amém? Vou tentar cantar uma canção, adorar a Deus, depois nós vamos fazer uma oração e logo em seguida nós vamos para o nosso estudo. Hoje eu vou falar sobre a segunda parábola. Ontem nós falamos da parábola das 10 virgens. Hoje eu vou falar da parábola dos talentos. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Vamos cultuar a Ele com uma canção. Glória a Deus. Assim, ó. Eu não posso diante da tua glória, glória a Deus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar. Ai, começar de novo. Glória a Deus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Fogo do céu, queima esse
posso ficar de pé diante da tua glória. Posso ficar de pé diante da tua glória. Teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem reinar em mim. Teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem reinar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Amém? Vamos orar para começar nosso estudo, nossa live, nossa última noite nessa semana. Agora segunda-feira tem mais, sempre nesse horário, às 20 horas, estudando a palavra de Deus. Feche os teus olhos. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, nós te adoramos, te agradecemos, Senhor, e te pedimos, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Israel, a tua igreja, Israel celestial, meu Pai. Aqueles que nos assistem, que o Senhor visite o lar, a casa, a família, o coração. Meu Deus, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo a saúde para esta casa, curando estes enfermos, meu Deus. Senhor, abençoa o Brasil, o governo brasileiro, abençoa, Senhor, o Nordeste, a Bahia, Senhor, a região sudoeste da Bahia, o Vale do Jiquiriçá. Abençoa, meu Deus, a cidade de Jaguaquara, o executivo dessa cidade, o legislativo, o judiciário, meu Deus, cada empresário, cada estudante, o intelectual, meu Pai, a força policial, Deus, seja civil ou militar. Abençoa, meu Deus, o homem do campo. Abençoa, meu Pai, os jovens dessa cidade. E abençoa esta pessoa que para agora para nos ouvir, que o teu Espírito Santo possa instruir e que ela possa aprender da tua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós começamos segunda-feira a estudar a visão dos vencedores dentro da palavra de Deus, né? A partir da semana que vem nós vamos ter, durante outros horários, como é que eu poderia dizer assim? Fugiu a palavra, mas nós vamos colocar reprise, lembrei, a reprise do que nós vimos segunda, terça, quarta e ontem. Hoje nós estamos aqui ao vivo, são 8 horas e 7 minutos, amém? Ontem nós falamos sobre, dentro da visão dos vencedores, a parábola das 10 virgens, certo? E hoje nós temos outra parábola para nós estudarmos. Nós estudamos nessa semana a diferença da salvação para o reino, o que é a salvação, o que é o reino, como adquire a salvação, como se adquire o reino. A salvação é o direito da eternidade, de nos relacionarmos com Deus hoje. A salvação é quando nos tornamos nova criatura. O que é que vem a ser essa nova criatura? Nós éramos criatura de Deus e no momento que aceitamos Cristo como Senhor, segundo João capítulo 1, verso 12, que diz: e todos quantos o receberam o poder de ser feito filho de Deus. Então, que tipo de criatura somos hoje? Hoje somos filhos, assim diz a palavra de Deus. E para você se tornar um filho, você tem que estar dentro da palavra no que diz respeito, por exemplo, Marcos 16, que diz: quem crê e for batizado será salvo. Também lá em Romanos 10, 9,
versículo 9, que diz, crer com o coração e confessar com a boca que sereis salvos. Ou Efésios 2,8, que diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E eu quero completar com o versículo 9, que diz, não sois salvos pelas obras, para que dela ninguém se glorie. Amém? Então, a única obra que nos salva foi a obra executada na cruz. Na cruz. Amém? Ou seja, a salvação foge de méritos humanos. Salvação não está na religião. Salvação não está em sacrifício humano e esforço humano. Você pode dar uma volta ao mundo de joelho, você não vai estar salvo. Salvação também não está em práticas humanas. Você pode ter o melhor caráter do mundo. Não estou dizendo que você, por isso, tem que ser mau caráter. Não é isso. Não é isso. O que eu quero dizer é que nada que você faça por si só, certo? Você estará salvo. Certo? Ter caráter é obrigação nossa. Ser bom filho, ser bom pai é obrigação nossa. Ser bom cidadão é obrigação nossa. Nós temos que melhorar todo dia. Estar em reunião com os irmãos, congregar em uma igreja é nossa obrigação. Amém? Mas se eu quero ser um salvo, se eu quero meu nome escrito no livro da vida, é isso que nós estamos estudando. Eu não vou pregar tudo que eu preguei essa semana. Você tem que fazer uma aliança com Jesus. Você tem que receber Jesus como teu Senhor. Vou repetir, como diz o pastor Cristiano. Não sei se essa frase é dele ou ele viu de alguém, mas eu vi dele e aprendi. Jesus só é Senhor, Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. Se você quer ser salvo, permita Ele comandar a tua vida. Permita Ele ser o dono da tua vida. Aí você vai ter o nome escrito no livro da vida. Amém? Lá em 1 Coríntios 1,18 diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Deixa eu colocar o nosso slide aqui para a gente começar o nosso estudo nesta noite. Tomar um pouco d'água. Do meu copo do Flamengo, está aqui a Arrascaeta, um presente do irmão Dene. Espero que esteja me assistindo. Amém? A visão dos vencedores. Ontem nós encerramos nesse slide. Só vou colocar aqui para você lembrar. A grande questão, nós vimos ontem, para sermos vencedor é ter a vasilha cheia. Por que a vasilha cheia? Porque nós estávamos falando ontem da parábola das virgens, certo? Parábola das virgens. Então, a Bíblia diz que a diferença das prudentes para louca foi que as prudentes se precaveram para o encontro com o noivo e mantiveram azeite na vasilha. Não só na lâmpada, mas também na vasilha. As loucas, imprudentes, elas tinham azeite na lâmpada, mas não se precaveram que poderia acabar esse azeite. E aí, quando elas pedem mais azeite, as noivas virgens prudentes falaram para as noivas virgens, só que imprudentes, que não ia dar, que poderia faltar para ambas. Então, não basta nesse pensamento ser correto, porque correto até o ímpio é. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Entendeu, salvo? Amém? Então, para ser vencedor, é preciso estar transbordando. Eu só estou recapitulando que ontem eu falei sobre isso. E nós precisamos ganhar tempo. São 8h13. Para ser um líder de célula, um evangelista, tem que ter o azeite, tem que estar cheio. E todos podem ser cheios. Essa é a grande notícia. Eu posso ser cheio, você pode ser cheio do Espírito Santo. E quando somos cheios do Espírito Santo, nós respondemos a Deus mais rápido.
Então vamos para o estudo de hoje. O estudo de hoje eu começo falando sobre as condições de ser cheio, né? E para ser cheio, nós vamos usar uma comparação a um copo, certo? Nem coloquei aqui para isso, mas já que está aqui, olha que copo lindo, né? Olha que copo lindo, certo? Eu acho lindo. O copão do Mengão, onde nós temos aqui o Arrascaeta. Então somos como um copo. E para sermos cheios, a primeira coisa é estarmos vazios, para que o Espírito Santo possa nos encher. O que a gente encontra de gente cheia do mundo, né? Cheia de raiva, cheia de rancor, cheia de amargura. Esvazie-se e começa a buscar o Espírito Santo de Deus para que ele possa te encher. Segunda condição, limpo, né? Vida sem pecado. Deus não vai encher copo sujo. Deus é santo, amém? E importa que seus filhos sejam santos. Terceira coisa, tem que estar de boca para cima, ou seja, buscando a Deus. Amém? Você já tentou encher um copo de boca? Eu não vou virar esse aqui, porque esse aqui está cheio de H2O, né? Água. Amém? Mas tente colocar líquido em um copo de boca para baixo. Então, primeira coisa, vazio. Esvazie-se de si mesmo. Esvazie-se do eu, do egoísmo, do egocentrismo, do mundo, da arrogância, da ganância torpe. Segunda coisa, seja limpo. Como é que nos limpamos aí? A palavra de Deus é a água viva que nos purifica de todos os nossos pecados. Jesus é que nos perdoa. Jesus, ele nos perdoa, o seu sangue nos limpa. O sangue, ele é a palavra, ele é o verbo vivo que desceu do céu. Então, lá em Efésios, capítulo 5, deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Efésios, capítulo 5, versículo, versículo 18 até 21. A pausa que eu dei aqui deu tempo de você pegar a sua Bíblia, deu tempo você abrir seu celular, mas já estou aqui. Efésios 5, verso de número 18. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus, ó. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, briga, contenda, confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando, conversando entre vós, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, também dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Nós temos aí um mandamento. Amém? Quem não se enche, cairá em pecado ou está em pecado. Você precisa ser cheio. Quem não está cheio para o reino estará desqualificado. Quem não está cheio não vai conseguir se habilitar a reinar com Cristo. Então, aqui está dizendo, ó, se encha falando, se encha salmodiando, se encha dando graças. Amém? Se encha lendo a palavra, adorando, cantando, louvando. Quando diz salmodiando, o que é salmodiar? Não é ler os salmos. Nós temos que entender que o livro dos Salmos é o inário do hebreu, do povo de Deus. Então ele está falando aqui adorando, cantando, louvando, adorando a Ele. Tendo o seu devocional, tendo o seu tempo sozinho com Deus. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo para toda a nossa vida. Aqui tem algo interessante, até para o sexo, até para o casamento. Você está entendendo isso? Tem que ser feito na aprovação da palavra, na aprovação do Espírito Santo.
né? Muitos complicam para valorizar, para trazer peso, né? Não, é ser cheio. O segredo é ser cheio. A unção afetará tudo na tua vida. A unção afetará o teu casamento, as tuas relações. A unção afetará os teus sentimentos, a tua vida financeira. A unção, né, te trará sabedoria, entendimento. Você vai entender de áreas que talvez nunca entendeu na tua vida. O Espírito Santo é tido na Bíblia como nosso professor, o nosso encorajador, né, o nosso guia. Amém? A unção afeta tudo. Então, não fique esperando um pastor especial, não fique esperando um anjo. Você que tem que buscar a Deus. É você que tem que buscar essa unção. É você que tem que ter gana, sede, fome. Então vamos lá. Vamos falar da segunda parábola. A parábola dos talentos, né? Vamos ler Mateus, na palavra de Deus, capítulo de número 25. Mateus, deixa eu abrir aqui, toda vez que eu fecho, pede senha, né? Mas já está aqui na mão. Mateus, abra comigo, capítulo de número 25. Nós vamos ler o versículo de número 14, certo? Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus talentos, os seus bens, né? Os seus bens, os seus talentos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. Presta atenção, cada um segundo a sua capacidade, assentou-se logo para longe. Tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles, com os talentos, e granjeou outros 5 talentos. Agora ele tem 10, não tem mais 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou, negociou também com outros 2. Agora ele tem 4. É o dobro, né? Mas o que recebeu 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez contas com ele. Vem cá, presta o relatório. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5. Eu negociei com eles, granjeei com eles. E o seu senhor disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis com ele granjeei, negociei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Agora aqui vem o cerne da questão. Mas, chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, colhe onde não semeou, e ajunta onde não espalhou. Atemorizado, com medo, receoso, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu, toma, estou te devolvendo. Está aqui, ó, não me deu 1? Toma aqui 1, ó. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau, negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirei-lhe, pois, o talento e dai-lhe o que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, onde ali haverá choro e ranger de dente. Amém? Ontem nós falamos da parábola das virgens. A parábola das virgens que falamos ontem trata-nos nosso relacionamento com o Senhor,
como filhos, um relacionamento de amor. Nós falamos aqui no início da semana que a questão dos vencedores, a questão de reinar é diferente da salvação. Aí nós falamos o seguinte: salvação é nós conhecermos a Deus, e o reino é Deus nos conhecer como filhos. Você está entendendo? Nós conhecemos a Deus como Pai, recebemos a salvação, passamos a obedecê-lo, as nossas atitudes de obediência chamará a atenção de Deus, e aí vem a recompensa. Na parábola dos talentos, a parábola dos talentos trata da prestação de contas, certo? Como servos. A parábola dos talentos trata da nossa fidelidade como salvos ou da nossa infidelidade como salvos. Você pode ser um salvo e ser fiel, e pode ser um salvo infiel. E aí? Vamos ver isso aí, meu irmão. O que vai acontecer com o servo fiel? E o que pode acontecer com o servo infiel? Louve a Deus por você estar participando desse estudo, porque agora você vai poder corrigir teus passos como servo, como adorador, como um salvo, como um filho de Deus. Amém? Então vamos lá. No versículo 14, Jesus é esse homem que se ausentou, certo? Jesus é esse homem. Os servos ali trata de escravos, serviçais, portanto, os salvos, os crentes. Essa parábola começa dizendo que ali o Senhor confiou os seus bens, né? Primeiro ponto, Deus só confia os seus bens a salvos. Eu quero trocar essa palavra crente, amém? Muitas eu troquei, essa eu esqueci. Toda vez que aparecer crente, troque por salvo, porque crente até o diabo é, diz a palavra de Deus. Crês, faz bem, até o diabo crê, diz a palavra de Deus, mas não tem. Então, vamos deixar de ser crente e passar a ser salvos, e ter consciência de salvos, e ter atitudes de salvos. Amém? Outra coisa, quais são os bens? A Bíblia aqui trata de talentos, mas não é talentos naturais. Tem talento que a gente nasce com ele, tem talento que a gente adquire, né? Por exemplo, o talento de tocar violão, eu comecei agora. Até meus 43 anos, eu não sabia nada, sabia as notas, sempre gostei de cantar. Aos 44 eu decidi aprender a tocar violão. Toco melhor do que eu toquei aqui. Eu confesso que agora eu fiquei nervoso. Se você ver à tarde, eu toquei um pouquinho melhor. Mas sou um aprendiz. Mas estou feliz porque eu passei 43 anos da minha vida, quase 44 anos, sem saber tocar violão. Certo? Eu tinha um tio que, segundo a minha mãe, foi luthier. Ele fazia violões. Meu avô paterno tocava violão. E eu sempre tive vontade de aprender. De repente conheci um professor que tinha um dom, né, o talento, certo? Da didática, facilitou para mim. Hoje eu consigo umas 10 músicas aí, umas 10 canções eu já toco. Não tão bem como muitos, né? Porque ainda sou um aprendiz. É um talento adquirido, mas o talento que diz aqui é espiritual, algo que pertence a Jesus e ele passa para nós. Então vamos lá estudar alguns pontos, certo? Somente salvo possui talentos espirituais. Aí eu já troquei, não está crente, está salvo. Outra coisa, esses talentos espirituais, ele não é dado indiscriminadamente, é de acordo com a capacidade de cada um. Por isso eu discordo daquela famosa frase: Deus não busca os capacitados, Deus capacita. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os que chama. Claro, Ele é soberano, Ele é poderoso, mas com baseado no estudo da parábola dos talentos, a Bíblia diz que Ele deu 10, deu 4, deu 5, deu 2, deu 1, conforme a capacidade de cada um. Então, meu irmão, se você é um médico, Deus vai te usar como um médico.
no que diz respeito ao teu conhecimento, o teu estudo, a tua capacidade. Se você estudou só até concluir o ensino médio, Deus vai usar isso aí, ó. Se você estudou só concluir o primário, o antigo primário, Deus vai te usar dessa forma. O que você tiver para oferecer a Deus, Deus vai receber de você e incluir os talentos dele e segundo a tua capacidade. Se a tua capacidade é de 5 talentos, Deus vai te dar 5 talentos. Se a tua capacidade é de 2 talentos, Deus vai te dar 2 talentos. Mas se é de 1, será apenas 1. Então existe uma relação entre os dons naturais e os dons espirituais. Por exemplo, Pedro era pescador. Jesus fez dele um pescador de homens, um evangelista. Segue-me e farei de você pescadores de homens. Paulo fazia tendas e o Senhor chamou ele para estabelecer os fundamentos da igreja que estava surgindo ali, as bases da igreja. Foi Paulo que tirou a igreja da exclusividade dos hebreus ali, da região de Jerusalém, e levou para as fronteiras além, né? É o apóstolo dos gentios. Nós temos aí, por exemplo, João, né? Consertava redes, restaurador, foi chamado o João evangelista para consertar os estragos do inimigo na vida da igreja, a ação dos gnósticos na vida da igreja. João foi um reparador. E você? O que é que você tem sido para o corpo? Se preocupe com isso, para o reino. Você já parou para pensar? Então, terceiro, os talentos podem ser aumentados, pode haver multiplicação, reprodução, você ser e outro que você é. Eu sempre prego em nossa igreja, pastor gera pastor, ovelha gera ovelha. Amém? Chega um momento na vida que o pastor que entende, que tem um chamado, isso aí, ele entende que precisa fazer pastores para cuidar das ovelhas do Senhor. E a ovelha que tem essa consciência sabe que precisa evangelizar, precisa pregar a palavra, porque ovelha gera ovelha. Quarto princípio que aprendemos na parábola do talento, pode ser tomado de volta. A Bíblia diz que o Senhor tomou aquele talento, a salvação não. A salvação é um dom gratuito. Você está entendendo? O talento vem do Senhor. E o Senhor dá, presta atenção, segundo a capacidade de cada um. Salvação não é segundo a capacidade. Você está entendendo? Não existe 5 níveis de salvação para dar o que merece 5. Não existe 2 níveis de salvação para dar aquele que merece 2. Não, a salvação é uma só. E recebe aquele que se enquadra na palavra de Deus em Efésios 2,8. Pela graça, favor imerecido. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas o talento. Então a salvação, Deus nos deu, apesar de não merecermos. Sabe o que Paulo diz? Que entre os pecadores ele se via como um principal dos pecadores. E o Senhor salvou a Paulo, e salvou a mim, e salvou a você. Se nós formos olhar o mérito, estamos dentro d'água. Então, se existe uma possibilidade, o que eu vou falar para você aqui é muito sério. Se existe uma única possibilidade do Senhor nos tomar a salvação, vou te dar uma certeza, Ele tomará. Ah, mas eu sou fiel, mas eu tenho 30 anos de crente, salvação não tem nada a ver com isso. O reino sim, o reino vai contar o tempo da tua fidelidade. Todas as formas, irmão, uma coisa está atrelada à outra. Porque para eu herdar o reino, primeiro eu tenho que passar pela salvação. E uma vez que eu sou salvo, eu tenho que ter a consciência de salvo. E a consciência de salvo me diz que não é só estar na igreja, num prédio, num domingo.
A minha consciência de salvo vai me dizer que não basta apenas usar terno e gravata, não basta apenas estudar teologia. Você está me entendendo? Não basta ser um bom cidadão, um bom pai, um bom filho. Tudo isso tem que ter. Entendeu isso? Mas uma vez que eu sou salvo, pela graça, algo que eu não mereço, que eu não mereci, jamais vou merecer, agora eu tenho que parar, pesquisar, estudar e aprender como deve ser o caminho de um salvo, a conduta de um salvo. E uma vez que eu começo a praticar as obras de um salvo, a Bíblia me faz promessas. Quais promessas? Que há um reino preparado para nós, para mim, para você. Há um galardão, há uma premiação, há uma recompensa. Amém, meu irmão? Então, quinto ponto, ele pode ser enterrado, neutralizado, pode ser que ele não seja usado. Tem gente que nunca usou seu talento. Tenha uma certeza, todo mundo recebeu um talento. Todo mundo. Tá certo? Quem ganhará a recompensa maior? O de 5 talentos ou o de 2? É proporcional. Percentualmente eles ganharam iguais. O que tinha 5, certo? Dobrou, foi para 10. O que tinha 2, dobrou, foi para 4. Se ele tem 4, ia para 8. Se ele tinha 7, iria para 14. O Senhor é justo. Entendeu? A diferença de potencial, não existe a diferença no potencial de cada um. Você pode aumentar o teu talento. De repente eu ganhei 2, você ganhou 1. E aí você trabalhou nesse tempo que o Senhor está fora, multiplicou para 2, depois multiplicou para 4, depois multiplicou para 8, 16, 32, 64, 128. Talento é assim. Amém? Poderia o senhor daquele servo chegar e falou: e aí? Trabalhei, Senhor. Tem quanto aí? Hoje tem 15 talentos. Como é que é? Eu lhe dei 1. Pois é, meu Senhor. Mas eu tive a capacidade de multiplicar para 15. Nós estaríamos contando essa história diferente. Amém? Então, no dia do Senhor, o julgamento do Senhor é segundo o que você recebeu. Entendeu, meu irmão? Depois de salvo, não antes. Eu falei aqui essa semana, e quem prestou atenção e assistiu viu, que o Senhor leva em conta o tempo do seu nascimento espiritual. A partir do momento que você fez uma aliança contigo, os teus dias passaram a ser contados pelo Senhor, e as tuas obras, e as tuas ações, e as tuas atitudes. E eu falei aqui, não tem essa de ex-salvo, de ex-crente. Ah, eu já fui crente. Você pode estar fora da igreja, meu amigo. Você pode estar numa banca de cerveja. Tudo isso está sendo contado. Os dias de prostituição, depois que você fez uma aliança. Por isso, se arrependa, meu irmão. Volte correndo para o Senhor. Volte à comunhão do corpo, para que o corpo te ajude a te manter firme. Enquanto você está vivo, que depois que morreu, quem assistiu a parábola das virgens ontem sabe por que eu falei sobre isso. Após a morte, a Bíblia diz, segue-se o juízo. Salvação só existe para vivo. Depois de morto, só o julgamento. Quem está entendendo isso? Amém? Então, a grande ênfase da parábola dos talentos é sobre aquele que ganhou um talento. Então, normalmente na vida, no nosso cotidiano, os menos talentosos são os mais infiéis. E a gente vê isso na maioria da igreja. Sabe por quê? Porque olha para o seu talento e acha que seu talento é insignificante. Que não tem nada. Ah, pastor, eu não tenho idade para isso. Ou eu sou novo demais, ou eu sou velho demais. Ah, eu não estudei. Ah, sim, o senhor pode, o senhor sabe falar, mas eu não sei falar. Muita gente dá essa desculpa. Foi a desculpa de Moisés para Deus.
Foi a desculpa de Jeremias para Deus, de Gideão para Deus, de Neemias para Deus. E para Deus não serve desculpa, meu irmão. Para Deus, Deus quer ver você executando a obra do reino. Você fazer o que tem que ser feito. Você tem que dar fruto. Não seja como uma videira seca, amaldiçoada, sem frutos para dar ao teu Senhor. Quem está entendendo isso? É importante, o importante não é o valor do talento, mas a tua fidelidade. É o que você está fazendo. Pode ser pouquinho. Pode ser pouquinho. Deixa eu pegar um adendo aqui, naquela parte do julgamento daquele que teve um talento, ele falou assim, Senhor, eu enterrei. Ele pensou que estava fazendo algo bom. Quando o Senhor fala para ele assim, servo negligente, servo mau, servo infiel, eu creio aqui, vamos conjecturar, ele deu um pulo para trás e falou, o que o meu Senhor está falando? Ele deve ter arregalado os olhos, porque quando ele pegou aquele talento e escondeu, cavou um buraco, certo? E escondeu, ele escondeu para proteger o talento. Ele escondeu para guardar o talento. Aí o Senhor fala assim, servo mau, inútil, negligente, infiel, por que não deu aos banqueiros? Os banqueiros aqui representam o corpo, a igreja. Muitas vezes você não sabe cantar, é desafinado para dedéu, não sabe pregar, não se preparou. O que você tem que fazer? Una-se ao corpo. Nossa igreja, por exemplo, é uma igreja em célula, onde todos podem participar. De repente você não tem a preparação para ser um líder, mas você pode convidar os vizinhos. Você pode chegar para um colega e falar assim, fulano, vamos lá em casa, ou vamos na casa de um amigo hoje. A célula. E aí você vai levar ali, e toda aquela célula, ou toda aquela igreja, fará o papel que deveria ser seu, mas você não se preparou, mas é como se você estivesse fazendo, porque foi você que levou. Você está entendendo isso? Então, Deus não vai deixar ninguém passar em branco. Todos serão cobrados. Eu estou avisando isso a você, e é o que a palavra de Deus nos ensina. Tá certo? Segundo, se tem, às vezes, né, muitas pessoas envergonhadas de usar o talento. Vergonha para cantar, vergonha para pregar. E isso ofende a Deus. Olha a resposta do Senhor da parábola. Infiel, por que não pegou meu talento e entregou aos banqueiros? Então, pastor, o que eu vou fazer aqui, pastor? Eu não sei cantar, pastor. Eu não sei pregar. Eu não estudei direito. Assim, um exemplo, gente. Você que não estudou direito, não se ofenda comigo não, que eu preciso usar esse exemplo. O que eu vou lhe falar? Meu irmão, una-se a nós. Então, um prega aqui, outro prega ali, um limpa, né, a cadeira para o outro sentar, outro vem e acende as lâmpadas, né? Outro vem e fica na porta de diácono, recepcionando com um sorriso lindo. A igreja não é o pastor, gente. A igreja não é somente os líderes de célula, a igreja é um corpo. Você viu o que eu fiz agora? Eu abaixei um pouquinho aqui para coçar o dedão estava coçando. Imagina se eu não tenho os dedos da mão. Mas como eu tenho dedos da mão, meu dedo se viu, o dedo da mão se viu o dedo do pé. O corpo é assim. Às vezes você acha, eu vou arrancar essa unha porque ela não tem nenhum sentido estar aqui. Ela não tem um peso da cabeça, do cérebro. Eu vou arrancar. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Porque para nós uma unha tem tanta importância como o nariz. Assim que você não quer perder seu nariz, você não quer perder uma unha. Porque você valoriza o seu corpo. Quem está entendendo isso? Então, o que eu estou dizendo, você tem valor, meu irmão, para nós. Você tem valor para o corpo de Cristo. Jesus, 8h43, deixa eu correr aqui. O que eu estou dizendo é que cada um, do menorzinho ali, um irmãozinho de 70, 80, 90 anos, tem valor na obra do reino. Tem um irmão aqui, não sei a idade do irmão, cabecinha branca.
Eu vou no monte, esse irmão está no monte, que eu já vi esse irmão no monte. Você chega na praça de sábado, ele está lá na Praça do Triângulo, com uma caixinha de som, CD tocando e pregando a palavra. Meio de semana, quando não era essa época de Covid-19, ele ficava na praça, JJ Seabra. Ali tem um efeito, a palavra de Deus não volta vazia. Jamais. Um panfleto que você dá, um Jesus te ama que você fala, chegará ao seu destino. Então não esconda seu talento. Não enterre seu talento. O reino precisa de você. Você está entendendo isso? Conta-se uma história de um soldado que se feriu na guerra. E ele achou que por estar ferido, ele seria inútil para o seu exército, para o seu comandante. E ele não queria mais se levantar. Ele não queria mais guerrear. Porque ele estava ferido. E aí ele chama o comandante. Comandante, mate-me. Por que eu vou te matar? Porque eu serei inútil para o seu exército. Eu vou atrasar vocês podem perder a guerra por mim. Ele falou, eu não posso te matar. O exército é do rei. E você é do exército, então você é do rei. Só o rei pode dar essa autorização. E aí ele falou, então eu vou fazer uma carta para o rei pedindo. Ele faça e eu entrego. E o rei recebeu a carta e o rei respondeu. E quando o comandante entregou aquela carta, aquele soldado ferido, machucado, e que ele leu, ele deu um pulo. E ele pegou sua arma, pegou suas coisas e falou, vamos, comandante, o que aconteceu? Leia a carta. O rei falou com ele simplesmente, só mais essa, vença por mim, o seu rei precisa de você. Meu irmão, o seu rei precisa de você. O seu rei não te abandonou. E ele quer você de volta. Amém? Então, terceiro, muitos enterraram o talento. O mundanismo leva a isso. Quantos trocaram o altar? Bateristas hoje em altares, né, do Exu. Baterista que outrora esteve no altar da adoração, louvando, adorando a Deus. No primeiro amor só tocava para Deus, só tocava para Jesus. Quantos convites no primeiro amor rejeitou? Não, eu só toco para Jesus. Só que cresceu um pouquinho, né? Não tem nada não, é a música. Não, meu irmão. A adoração, na boca do adorador não pode jorrar dois tipos de água. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Continue tocando sua MPB. Continue. Você é livre. Não há nenhuma lei que te proíba. Mas saiba que no grande dia irás prestar contas a Deus. Só isso que eu te falo. É um conselho. Amém? Não estou aqui te julgando. Não estou aqui te condenando. Porque quem julga é Deus. E quem condena é Deus. Mas se um dia houve uma proposta no seu coração de servir ao Senhor, o Senhor te deu o talento de aprender a cantar, a tocar. E você agora pega esse talento. Eu não queria entrar nessa área, né? Mas veio no meu coração, deve ser para alguém. Pense melhor sobre isso, meu irmão. Pense melhor. A música é um poder. Eu contei aqui essa semana. E vou repetir agora, não sei porquê. De uma fase da minha vida em que eu só dormia a FM ligado. Sabe por quê? Eu me sentia muito só. Muito só. Cheio de amigos. Eu sempre tive bons amigos. Com relacionamento. Você viu, fui atacado. Relacionamento. Eu não estava sozinho, mas quando eu chegava, que ficava sem ninguém perto, a solidão era muito forte. Vinha pensamentos suicidas. Eu era jovem, eu devia ter meus 19, 20, 21 anos.
pensamentos de dar cabo da minha vida. E aí o que eu fazia? Eu ligava o rádio para aplacar um pouco essa solidão. E por coincidência diabólica, a música que tocava, sempre que eu ligava, não era sempre no mesmo horário, mas às vezes coincidia de ser dias sequentes que eu ligava, estava a música A Solidão de Alceu Valença. A solidão devora, a solidão maltrata. Imagina uma pessoa se sentindo só, com pensamento suicida, e passou a ouvir uma desgraça dessa. Quase eu me matei. Então a música ela tem poder de alegrar e de entristecer, de gerar vida e morte. E para mim, você pode pensar diferente. A única música que gera vida é a música composta e entoada para adorar a Deus. Amém? É o meu pensamento. Eu te respeito, você me respeita. Amém? Então assim, normalmente o que tem um talento não conhece a Deus. Oido, eu falei sobre o oido, que é diferente de gnodo. Gnodo é o conhecimento dos livros, gnodo é o conhecimento das experiências, né? O conhecimento científico, o conhecimento empírico. Esse é o gnodo, mas o conhecimento oido é da intimidade, é da relação. Então, muitos não têm intimidade com Deus, muitos não têm relacionamento com Deus e lhes falta intimidade. Aquele que recebeu um talento apenas. Então, não é porque você tem um talento, não. Valorize seu talento e busque intimidade com teu Senhor. Amém? Então, ele tinha uma imagem errada do seu Senhor. Eu sei que planta, colhe onde não planta, é duro. Não. O Senhor era um homem de talentos. Ele não era duro, tá certo? Então, vamos lá. Voltando um pouquinho à parábola das virgens e a parábola dos talentos, a parábola da virgem trata de ser cheio do Espírito Santo, trata do arrebatamento. A parábola do talento trata dos dons espirituais e trata do julgamento dos salvos. O Senhor não ordenou negociar. O negociar é uma questão de perceber o coração de Deus, de conhecer a Deus. O meu Senhor quer isso. Eu sei que meu Senhor vai querer isso de mim. Você está entendendo? Então, no versículo 20 até o 30, o final assusta. Quando o Senhor fala aquelas duras palavras de um talento só. Por isso, muitos acham que aquele que recebeu um talento era um cara perdido, não era um salvo. Certo? Vamos lá. Por que se trata de um salvo? Primeiro, ele era servo, portanto um salvo. Segundo, ele era infiel, mas salvo. Lembra do exemplo que eu dei ontem da laranja? Laranja doce, laranja azeda e laranja de plástico. A doce é verdadeira, a azeda é verdadeira, a de plástico é falsa. Ele não era um falso servo, ele era infiel. Você está entendendo? O Senhor atribui talentos somente para servos. E para ser servos, é comprado. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Bom ou ruim, você foi comprado pelo sangue de Jesus. E se ele não fosse um salvo, então os ímpios entrariam nesse princípio de recompensa que a Bíblia fala. Porque ele era um crente, um salvo. O Senhor não atribui seus bens a incrédulos. Sexto, ele foi julgado pelas obras, não pela fé. A salvação é pela graça e não pelas obras. Sétimo, o julgamento dos incrédulos será separado dos salvos. E os três ali foram julgados no mesmo tribunal. Mais para frente, a partir das próximas semanas, eu vou ensinar que há três tribunais, três julgamentos das nações, que ficarão na terra no milênio, dos salvos, que é logo após o arrebatamento, antes da bodas do Cordeiro, e o julgamento do grande trono branco, que é depois do milênio, que aí já é para lançar
o perdido no inferno, no lago de fogo. Nós vamos aprender isso aqui juntos. Me acompanhe, todo dia, 8 horas da noite. Oitavo, Deus não cobraria coisas espirituais de incrédulo. Deus não cobra, meu irmão. Deus cobra de salvo. Tá certo? Então vamos lá. O talento ele guardou até o final, e eu já falei isso aqui, ele achou que fez algo bom. Ele não chegou arrependido por não ter servido ao seu Senhor, ele achou que prestou um serviço. Quando ele enterrou o talento, qual serviço? O serviço de guardião, de protetor daquele talento, certo? Mas muitas igrejas pensam diferente. E somente, meu irmão, como igreja, somente como corpo, é possível usar o talento. Eu falei aqui num exemplo, certo? Junto com o corpo, 2, 3, pregando, cantando, fazendo célula, fazendo cultos, celebrações, amém? Não fazer parte do corpo, meu irmão, você vai perceber, e se não perceber ainda em vida, no dia que você estiver diante do tribunal de Cristo, você vai perceber que não fazer parte do corpo foi algo fatal, certo? No final, temos 5 minutos aqui para concluir. Ele foi chamado de servo inútil publicamente. Então, no tribunal de Cristo, Cristo vai dizer publicamente para um servo bom: benditos de meu Pai, possuí o que te é por herança, e outro: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. No versículo 30, diz que ele foi lançado nas trevas exteriores. Ei, vai ficar assustado comigo, mas ali não se trata do inferno. Se você quiser sentar, eu vou te mostrar que uma coisa é o texto que trata do inferno, outra coisa é esse texto. O contexto nesse texto é que ele foi lançado para fora da glória, da presença, do trono de Deus, da bodas do Cordeiro. Não serão todos que irão diretamente para a presença do Senhor. Tem que estar vestido com as roupas da boda. E no início, talvez você não pegou o início da minha explanação aqui nos outros dias, mas há uma parábola que eu vou pregar aqui também, que fala que um certo servo chegou para a festa nupcial sem as vestes nupcial. E o que vem a ser as vestes nupciais, ou nupcial? As nossas obras de justiça. Tudo que você faz como salvo, de bom, está te cobrindo, está te vestindo para essa festa da bodas no céu com Cristo. Amém? Então, ser lançado fora é não participar da glória do milênio. Há uma glória preparada para nós no milênio, onde vamos reinar com nosso Senhor as nações da terra, que durante 1000 anos, diz a palavra de Deus, é um momento glorioso da igreja, é um momento glorioso dos servos de Deus, é um momento glorioso para aqueles que foram fiéis até o fim, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que têm intimidade com Deus. Você está entendendo isso, meu irmão? Choro e ranger de dente é o profundo arrependimento de tudo que podia se fazer e não fez. Talvez você está me escutando esses dias, está aprendendo. Se você pôr em prática, de repente você vai participar da glória. Mas se você se encaixar nisso aqui, você fala: meu Deus, um dia eu vi o pastor Riva ensinando isso. E por que eu não dei crédito? Por que eu não valorizei o meu pastor? Por que eu não valorizei a minha igreja? Esse é o choro e ranger de dente. Em 1 Coríntios 12, 15, diz que temos que fazer a obra de Deus. Eu volto um pouquinho aqui, ó. 1 Coríntios 10 ao 15. No versículo 10, o apóstolo Paulo, não vou abrir a Bíblia para ganharmos tempo, mas o apóstolo Paulo fala assim: como sábio arquiteto lança os fundamentos, veja como constrói. O fundamento não pode ser outro, além do que foi posto, que é Cristo. Aí ele diz assim: eu pus o fundamento, mas cada um constrói obras de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno.
1 Coríntios 12 ao 15. Depois de terminarmos aqui, pega a sua Bíblia e confira. Eu tenho falado sempre, estude comigo com a Bíblia, caneta, papel, lápis, caderno, que você puder anotar. E esse é um versículo importante. Aí diz assim, do 12 ao 15, o dia provará. E esse dia, você vai observar que algumas versões estão com D maiúsculo, se trata do dia D, o dia do tribunal de Cristo. A obra que passar pelo fogo receberá galardão, o reino. Receberá recompensa, o reino. Mas, todavia, aquela que não passar pelo fogo, a que for queimada, sofrerá prejuízo. Em umas versões diz detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Versículo 15, pode ver o versículo 15. A obra que não passar pelo fogo receberá detrimento, receberá prejuízo, mas o tal quem? O dono daquela obra será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então, para concluir aqui, já são 9 horas, me dá mais 5 minutinhos do seu tempo. Então, ouro. O que são obras de ouro? Obras feitas no poder de Deus. Eu encaixaria aí Benihim, por exemplo, Pedro, Paulo, João, Tiago. Prata, obras com base na redenção, confiadas no sangue de Jesus. Pedras preciosas, obras no poder do Espírito Santo. E madeira, palha e feno, são obras feitas na carne, sem depender de Deus. Muita gente aí pregando na carne, muita gente fazendo... Lembra que eu contei ontem a história do bolo de chocolate? Segunda-feira eu conto de novo, mas tem muita gente fazendo bolo de chocolate para Deus, fazendo o que gosta, dizendo que está fazendo a obra de Deus. Não, meu amigo, você está fazendo o que gosta. Às vezes, não são todos, você chama um guitarrista, vamos evangelizar. Não, pastor, eu já toco minha guitarra. Não, senhor, não, pastor, eu já toco minha bateria. Eu já faço muita coisa. Não, você toca guitarra porque gosta de guitarra. Você toca bateria porque gosta de bateria. Mas a obra que a igreja foi chamada a fazer é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a obra de todo salvo, não é só dos pastores não, bonitinho. Tá certo? Palha, só tem volume. Feno, só tem volume e aparência. Madeira, parece algo consistente, mas não suporta o fogo. Então estou concluindo aqui, só o que vem do fogo suporta o fogo. Nossas obras têm que vir pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Não é simplesmente fazer algo para Deus, mas fazer pelo fogo de Deus. Eu falei aqui anteontem, mais importante do que fazer coisas para Deus é fazer a vontade de Deus. Quer fazer coisa para Deus? Faça, mas faça em primeiro lugar a vontade de Deus. Temos que sonhar e ter temor para o dia do Senhor. Amém? Então vamos lá, já estou concluindo. Aqui é o pouco. Aqui, nessa terra, nessa vida é o pouco. Nós estamos apenas treinando para o grande dia, no milênio, quando vamos reinar. É por isso que Deus nos põe para trabalhar. Isso é o treinamento. Aqui nós estamos sendo treinados para estarmos aptos a trabalhar no milênio. Um grande problema do servo inútil é que ele não tem vontade de fazer nada para Deus, ele não tem um coração para Deus. Então faça, meu irmão, para Deus. Faça onde você está, porque um dia estaremos todos na presença dele. Amém? Seja uma virgem preparada, desenvolva o seu talento. Amém? 8h03, não precisei nem dos 5 minutos. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nos capacite, nos dê encargos, Senhor, para que possamos viver a obra do Rei na qual fomos chamados. Te louvamos pela graça, pelo teu amor, pelo teu perdão, mas nos capacite, nos faz transbordar no Espírito Santo, meu Deus. Desperta a tua igreja, desperta os que dormem, Senhor. Acorda o teu povo
porque é já a última hora. Te agradecemos, Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, não só hoje, mas para sempre. Amém? Amanhã não temos. Domingo é o nosso culto online às 19 horas e segunda estaremos de volta. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Amém?